A história de hoje é uma história que nos ensina muito, porque todo mundo tem uma história. A própria Bíblia diz que a gente não pode julgar para não ser julgado. Como é que você vai julgar uma pessoa se você não conhece a história dela? Como é que você vai julgar uma pessoa se você não tem ideia do que ela vai se tornar daqui a um ano? A gente não conhece o passado e muito menos o futuro. Palavras de sabedoria. Então, na verdade, julgar as pessoas torna-se muito difícil e chega a ser condenatório, segundo a sabedoria milenar. A história que eu vou contar hoje é de um pai e de um menino entrando num trem. Eles estavam vindo de uma visita ao hospital. E o pai entrou naquele trem com o menino, sentou. O menino ficou na janela, como sempre as crianças gostam de ir para a janela e ficar olhando a paisagem. Do lado desse pai com o menino tinha um casal no banco do lado, que ficavam observando o menino debruçado na janela olhando. E à medida que o trem foi avançando, o menino olhava para o pai e falava: pai, as árvores estão indo para trás. E o pai ria: ok, filho. Ele: pai, a gente está andando, as nuvens estão indo para trás. O pai sorriu e falou: filho, as árvores estão indo para trás ou o trem que está indo para frente? E o filho ficou pensando, porque os dois estão certos. Quando você está em um trem em movimento, tanto as árvores vão para trás, quanto o trem está indo para frente. A primeira coisa que eu aprendo nessa história é que todo mundo tem uma forma de ver as mesmas coisas. E às vezes os dois estão certos e vão brigar pela razão. Como a criança não tem tendência a discutir com coisas que ela não entende, ela fica calada. Se o pai falar, o trem está indo para frente, ele vai acreditar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Ou seja, não discutir com quem sabe mais do que a gente. Por mais que a gente ache que está certo, às vezes vale a pena escutar quem viveu mais. O casal do lado começa a observar os ensinamentos do pai para a criança, fica olhando, observando. E aquela criança continua admirada com a paisagem e fala: pai, essas árvores são azuis? Ele: não, filho, as árvores são verdes. Então aquele casal que estava do lado escutando a conversa fica preocupado, cutuca o pai e fala: com licença, nós somos médicos, a gente viu ele achando que a árvore era azul. Não é melhor você levá-lo no hospital, porque às vezes ele tem algum problema. O pai olha para o casal, sorri e fala: nós estamos voltando do hospital. E ele era cego até ontem. E depois de uma operação na córnea, depois de um grande milagre, hoje é a primeira vez na vida dele que ele enxerga. Então, para quem não enxergava nada ontem, enxergar a árvore azul hoje já é um grande avanço. Aquele casal se emocionou porque eles entenderam que não dá para julgar sem conhecer a história. Quem você acha que está ruim hoje, podia estar péssimo ontem. Na verdade, hoje ele já está melhorando. Ou seja, sempre escute os dois lados. Sempre olhe para uma pessoa sem julgar, porque cada um tem uma história. É muito importante que você não julgue pelo passado e não tente adivinhar o futuro, porque é impossível. Viva o presente, honrando as pessoas, amando quem está do seu lado, dando suporte para quem precisa. E simplesmente tenta entender a história da pessoa que está do seu lado para você poder ajudar e não julgar. Ajudar e não julgar. Eu vou repetir. Ajudar, mas não julgar. Nós estamos aqui porque eu acredito que muita gente precisa mudar a forma de pensar. Às vezes você está como um menininho naquele trem, vendo as árvores irem para trás e quer defender sua verdade. As árvores estão indo para trás. E tem alguém mais experiente falando: não, o trem está indo para frente. Você fala: eu estou com a verdade, eu estou vendo as árvores irem para trás. Mas tudo é questão de percepção. Se você for olhar pela lei da física, por exemplo, o certo é que o trem está indo para frente. As árvores estão ficando para trás por causa da velocidade do trem. Mas quem está olhando as árvores indo para trás vai defender essa verdade, porque está vendo as árvores indo para trás. Ou seja, às vezes é só uma questão de percepção e você está discutindo, perdendo tempo, ferindo quem está do seu lado. O outro lado da história são as pessoas que estão do lado, vendo você em algum tipo de limitação e estão tentando te julgar. Você está vendo uma árvore azul, mas eles não sabiam que ontem você estava cego. Nós aprendemos muito através de histórias, de parábolas. E eu espero que essa esteja te ensinando
que você não sabe o suficiente sobre uma pessoa para poder julgá-la. Às vezes o que você acha péssimo, na verdade, já é ela dando o melhor, pelo menos para o dia de hoje. Por isso eu vou repetir, ajude ao invés de julgar. Palavras de sabedoria